Doença mental e emocional, a birra glorificada, suicídio, o supremo acesso de birra. Transcrito do Journal of Mental Health de julho de 1969. Já declaramos anteriormente que a causa da doença mental e emocional é o egoísmo inato que a pessoa não aprendeu a superar. E, unicamente por causa do egoísmo, que ela não consegue ajustar-se ao mundo e se condena à frustração, uma vez que seus desejos não podem ser sempre satisfeitos. E é por causa do egoísmo que ela acha o mundo hostil e nada agradável. Sabemos que isso é verdade, porque já estivemos doentes e conseguimos recuperar-nos. Podemos então refletir sobre o assunto e descobrir a causa real da doença. A pessoa mental e emocionalmente doente preocupa-se apenas consigo mesma e com a influência que as outras pessoas e os acontecimentos possam ter sobre ela. Insiste em obter tudo o que seja de sua vontade e fazer com que as outras pessoas sempre lhe satisfaçam os desejos. E então, inevitavelmente, que se sinta frustrada porque exigências impossíveis como essas não podem mesmo ser satisfeitas. Quando não consegue impor sua própria vontade, ela passa a reagir e muitas são as formas de sua reação. Recorre, por exemplo, a diversos mecanismos de fuga que se exteriorizam como sintomas da doença: retraimento, depressão, atribuição de culpa a outras pessoas, mau humor, alheamento, hostilidade e toda a gama de manifestações peculiares à doença mental e emocional. Esses mecanismos de fuga, a pessoa egoísta os aprende, e muito bem, no período da infância. Na idade adulta, eles nada mais são do que formas ampliadas da birra infantil. Não há absolutamente nenhuma diferença entre os acessos de birra de uma criança, teimando para ganhar uma bola ou uma boneca, e a birra de um adulto que quer a todo custo um emprego diferente, um carro novo, uma outra casa, etc. Em ambas as situações, a pessoa se preocupa única e exclusivamente consigo mesma e com os seus próprios desejos. Quando esses desejos não são satisfeitos, ela fica mal-humorada ou então recorre a outros sintomas da doença mental e emocional. Éramos peritos no uso desses sintomas para tentar impor a nossa própria vontade. Passamos os primeiros 30, 40, 50 ou mais anos de nossas vidas usando e aperfeiçoando essa técnica. Temos certeza disso porque, estando agora recuperados, podemos compreender o que se passava conosco. Pensávamos como muitas pessoas ainda pensam, inclusive profissionais, que éramos vítimas inocentes da doença mental e emocional. Atingidos que havíamos sido por essa enfermidade e que devíamos, portanto, ser lamentados e protegidos. Isso, porém, não é verdade, pois fomos nós mesmos os causadores, os autores da nossa própria doença. Fazemos birra em alto grau, birra essa que sabíamos fazer muito bem. Se há uma coisa de que não temos nenhuma dúvida, é que, como pessoas doentes, nós nos valíamos de todos os recursos de que dispunhamos para procurar impor a nossa própria vontade. Procurávamos, por exemplo, ser agradáveis e, se não desse certo, ficávamos amuados. Se o amuo também não desse certo, mostrávamos-nos hostis e, se a hostilidade da mesma forma não desse certo, ficávamos então deprimidos. A depressão geralmente nos ajudava a fazer com que a nossa vontade prevalecesse. É um recurso de fato espetacular. As pessoas normais quase sempre se deixam impressionar e acabam cedendo. Entretanto, se por alguma surpreendente circunstância elas não se deixassem levar pelas nossas depressões, então desmaiávamos, tínhamos cãibras, náuseas, etc. Podíamos ainda ficar pálidos, coisa que
se mostrava extremamente eficaz para dobrar a mais forte, a mais determinada pessoa normal. Não se esgotava aí a nossa sacola de truques. Podíamos ir ainda mais longe se fosse preciso, como a exemplo do que acontece com muita gente, entrar nas chamadas psicoses. Éramos capazes de ficar sentados ou de pé horas a fio no estado de transe, o estado catatônico, e havia naturalmente o suicídio ou a tentativa de suicídio, recurso esse que, mais do que tudo, sem dúvida, sempre atrai atenção para a pessoa egoísta. Temos plena certeza do que estamos falando. Alguns companheiros nossos, anteriormente diagnosticados como psicóticos, porém livres agora da doença mental e emocional, por se terem recuperado, também nos contam que se valiam dos recursos de pessoas doentes como um único propósito: fazer prevalecer sua própria vontade. Devemos salientar, entretanto, que não tínhamos consciência de que estávamos usando esses recursos, embora fosse exatamente isso o que fazíamos. Foi preciso que nos dessemos conta desse fato para que pudéssemos recuperar-nos. E agora que estamos recuperados, podemos dizer com toda a segurança que se trata de uma verdade o que estamos dizendo. Tomando por base nossa própria experiência e a experiência de muitas pessoas mais, agora também recuperadas, afirmamos categoricamente que, quando nos encontrávamos mental e emocionalmente doentes, estávamos, na verdade, fazendo birra em alto grau e que, quando tentávamos o suicídio, como fizemos muitas vezes, estávamos nos entregando ao supremo acesso de birra. Não existe nenhum mistério em relação à doença mental e emocional e ao suicídio, que nada mais são do que manifestações de birra, porém ampliada e levada ao extremo, como não podia deixar de ser, o suicídio é o supremo acesso de birra, desatino esse que algumas pessoas chegam mesmo a cometer. Quando o egoísta ainda nos dominava e estávamos, portanto, mental e emocionalmente doentes, costumávamos rebelar-nos quando não conseguíamos que nossa vontade prevalecesse. Nossa rebelião era total. Ficávamos enraivecidos com as pessoas, com os acontecimentos, com as coisas e até mesmo com Deus, o mundo e a própria vida. Se a frustração persistisse, punhamos-nos então a pensar em completo desafio e rebelião. Isso eu não vou tolerar, não vou aceitar mesmo, prefiro deixar de viver. Tentávamos assim desertar da vida. O autor desse artigo chegou a tentar o suicídio 5 vezes antes de atingir a idade de 21 anos, podendo por isso afirmar categoricamente que o fez em estado de desafio e revolta. Outras pessoas que também tentaram suicídio dizem a mesma coisa quando se recuperaram. Não resta dúvida de que desafio e revolta são, na verdade, acesso de birra. Podemos concluir, portanto, que a cura da doença mental e emocional e das tendências suicidas consiste em a pessoa deixar de ser egoísta, tornar-se capaz de amar e recuperar-se, aprendendo assim a aceitar o que não pode ser modificado, a dar e receber, a não se julgar tão importante quanto pensava que fosse, e a reconhecer que impor a própria vontade não é, de forma nenhuma, o objetivo da vida. Reafirmamos que a doença mental e emocional é a birra glorificada e que o suicídio é o supremo acesso de birra. Apenas isso e nada mais. Capítulo 8 do livro As Leis da Doença Mental e Emocional, livro vermelho de Neuróticos Anônimos.